Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Carta aos Romanos, capítulo 9, versículos de 1 a 5. Digo a verdade em Cristo, não minto, e disto me dá testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e dor incessante em meu coração. Quisera eu mesmo ser anátema, separado de Cristo em favor de meus irmãos, de meus parentes segundo a carne, que são os israelitas, aos quais pertencem a adoção filial, a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas, aos quais pertencem os patriarcas e dos quais descende o Cristo segundo a carne, que é, acima de tudo, Deus bendito pelos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O capítulo 9 começa com um trecho de coração aberto, escancarado, um desabafo, de São Paulo. Você que acompanha aqui a Carta aos Romanos, você que acompanhou o livro dos Atos dos Apóstolos, que foi o livro anterior a esse, você viu que todas as vezes que Paulo ia numa cidade nova, todas as vezes, sem exceção, se ali tinha uma sinagoga, era ali que Paulo ia primeiro anunciar. Sem exceção. E em 90% ou mais dessas sinagogas, Paulo foi, depois de algum tempo de pregação, algumas horas, alguns dias, foi excluído, expulso e perseguido. Nós temos esse dado na vida de Paulo. Quem de nós insistiria tanto para a conversão de algum parente que está sempre dizendo não, e que se você vai falar de Deus para ele, para ela, tem briga, te persegue, fala mal, te ameaça, já chegou a te agredir? Quem continuaria falando? Quem continuaria tentando a salvação da sua família? Quem ainda sofreria por esta pessoa de tristeza? Quem estaria disposto a trocar de lugar com ela? A ser separado de Cristo e essa pessoa ser salva? É isso que Paulo está falando aqui com relação aos judeus. Claro, é uma comparação que eu fiz, mas é pertinente, é concreta. Eu e você, provavelmente você também, eu com certeza, mas você tem, talvez, parentes que não estão em Cristo, que estão longe. Alguns que nem se lembram. Deus é aquele Deus genérico, o Deus de todo mundo, o Deus de uma religião só. Como se o mundo inteiro cresce num único Deus, assim, que se adapta à cabeça de quem quer que seja, para ser aceito. Mas Deus não é assim,
Nós sabemos que Deus se revelou ao homem em Jesus Cristo. Antes, nos profetas. E aí Paulo vai dizer tudo isso aqui, que o povo de Deus, os israelitas, os judeus, eles têm tudo, mas eles rejeitaram Cristo. E isso causa um grande sofrimento a Paulo. Talvez você tenha parentes que receberam a catequese, foram batizados, fizeram primeiro a Eucaristia, foram crismados, mas vivem como se fossem pagãos. Até vão na igreja, vai na missa ao domingo, comunga, mas vive uma vida fora de Deus. Vive uma vida de pecado. Mas não faz mais distinção. E acha que tá bom, Deus é bonzinho, é só eu baixar minha cabeça lá na hora do ato penitencial e falar, puxa vida, eu sou um pecador mesmo, né? E comungo ou participo da missa, saio da missa, volto e não, Deus está de bom comigo, eu posso curtir a vida. E não tem um caminho de conversão, não tem um caminho de direção para Deus, não tem um caminho de retorno, não faz um exame de consciência concreto. Tem muita gente que vive assim. Muita gente. E acho que tá tudo bom. Mas não tá, não é assim. Essa não é a verdade que a gente aprende de Deus. Se você procurar no catecismo da igreja, não vai encontrar nada dizendo que essa vida tá uma vida boa. Não, a gente precisa de um caminho que vai nos levar até Deus, e esse caminho é constante. Esse caminho é permanente para que a gente possa se manter na graça de Deus. Nós ouvimos aqui até agora na carta aos Romanos Paulo falando duramente com relação à situação de pecado, tanto para quem já conhece Deus quanto para quem não conhece nada de Deus. O pecado mata. Nós precisamos nos livrar do pecado para viver. E para ser filhos de Deus a gente precisa amar a Deus. Para viver como filhos legítimos. Filho a gente se torna pelo batismo, Deus nos ama. Mas a gente viver como filho, para valer, a gente precisa amar. É um caminho de santificação. Agora pensa no coração de Paulo, que vê Israel, seus irmãos, o povo dele, passando por essa situação de rejeitar o Salvador. Versículo 4 vai dizer, os irmãos parentes segundo a carne, que são os israelitas, aos quais pertence a adoção filial, a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas, aos quais pertencem os patriarcas e dos quais descende o Cristo, segundo a carne, que é, acima de tudo, Deus bendito pelos séculos. Esse aqui é o princípio eterno. E ele é Deus. Só que Israel não reconhece. Então, isso causa uma grande dor. E Paulo está falando disso agora. Depois de esclarecer bem para os cristãos de origem judaica e os cristãos de origem pagã que moram em Roma, que fazem parte da comunidade romana, que ali tinha uma mistura, né? A maioria era de origem pagã, mas tinha também os de origem judaica. Por isso, Paulo explica muito com relação à lei, explica com relação a Abraão e tudo mais, que coisas que não eram de conhecimento dos romanos de origem pagã. Paulo explica tudo isso antes, fala, mas agora ele abre o coração para dizer, olha, eu fico muito triste. E eu quisera eu mesmo ser anátema, excluído de Cristo, separado de Cristo, né? Excomungado. Quisera eu ser em favor dos meus irmãos. Se pudesse, ele dizer, eu preferia morrer, não ter Cristo, para que todo mundo se salvasse. Isso aqui é o que? É o coração dele
com um amor profundo, semelhante ao de Cristo, porque Cristo deu tudo para salvar a nós. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso que não dá para ser salvo sem Jesus, porque Deus deu tudo o que podia dar, o melhor. Fez uma justiça, porque enviou seu Filho na carne humana para que a carne humana pagasse a conta que tinha, mas quem pagou foi quem podia pagar, que é Deus. Então ele uniu a natureza divina e humana numa pessoa só, que é Jesus, e ele deu a vida por nós. Então não tem nada mais poderoso do que o sacrifício de Jesus Cristo para nos salvar. Por isso que não crer é perder-se. Por isso que não dá para se salvar sendo só bonzinho. É Jesus quem nos salva. E São Paulo está sofrendo porque os seus irmãos na fé, que tinham tudo para crer, não creem. E o coração deles se abre, dizendo: eu queria, se eu pudesse, ser separado de Cristo em favor dos meus irmãos. Eu não estou dizendo que eu e você temos que desejar sermos anátema pelos outros, mas o que eu posso fazer a mais para a salvação dos meus? Eu ainda não estou fazendo. O que você pode fazer a mais para a salvação dos seus e ainda não está fazendo? Pelo menos a insistência de Paulo nós precisamos ter. Porque Paulo foi insistente, gente. Esse homem insistiu. De todo jeito, como ele diz para São Timóteo, né? Quando for pregar a palavra, insiste oportuna e inoportunamente. Muitos de nós desistimos. Não adianta mais, não dá mais, eu desisto. Porque as pessoas não querem ouvir, não querem ver, a gente desiste. Eu peço ao Senhor que hoje retome a coragem e o desejo de salvar os meus, que estão distantes, parentes de longe, que eu quase não tenho contato mais, e que julguei não dá mais para convencer, essa pessoa não quer. E deixei de anunciar por causa disso. Deixei de falar por conta disso. Assim também, peço para que você também retome a coragem e volte a anunciar de alguma forma. Deus vai dar a criatividade, como chegar. Do nada, né? Você está um tempão sem ver, sem falar com a pessoa, vai começar a querer convencer ela de ser salva a todo custo. Não. Deus vai dar a criatividade, mas nós não podemos desistir. Porque Deus tem um plano de salvação para todos. Para todos. E até o fim a gente precisa dar oportunidade e anunciar, como pudermos, Jesus Cristo aos nossos. Vamos anotar no nosso diário? Princípios eternos, versículo 4 e 5. Aqui. Romanos 9, 4 e 5. Princípios eternos. Qual a mensagem de Deus para você hoje, diante dessa palavra? Como colocá-la em prática na sua vida? Anotar no seu diário. Vamos lutar para viver. Com alegria, quero convidar você que é novo aqui no canal a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixar o seu like evangeliza. Vamos juntos fazer a Bíblia toda, com a graça de Deus, o método, a Bíblia no meu dia a dia, de Monsenhor Jonas Abib? Então, você está convidado a fazer isso. Aqui na descrição você encontra tudo o que precisa saber para realizar conosco este método. Que Deus abençoe você. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.